A gente vai falar agora, então, sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser investigado por omissão da pandemia. Que assim, né, minha gente, é o que a gente mais quer ver acontecer, a gente não pode esquecer disso também, né? Então, o ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou desarquivar a investigação contra o Bolsonaro e outros agentes públicos sobre omissão na época da pandemia. A Justiça Federal tinha arquivado essa investigação, vocês lembram, porque a gente falou disso aqui. Agora, além de Bolsonaro, a PGR vai analisar se há indícios de crimes também do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Maíra Pinheiro, do coronel Antônio Elcio Franco, do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, e do presidente do Conselho Federal de Medicina, o Mauro Luiz Ribeiro. Ou seja, a decisão de investigar a responsabilidade por atrasar a compra de vacinas, incentivar a aglomeração, desestimular o uso de máscara e as consequências disso está novamente nas mãos de Augusto Aras e Lindor Araújo. Agora, o que a gente quer saber, doutor, é se a PGR pode, numa canetada só, impedir uma investigação dessa importância. Pois é, infelizmente, o Procurador-Geral da República ele concentra poderes muito grandes em relação a pessoas que possuem prerrogativa de foro. É preciso dizer que desde o início da Lava Jato, o Instituto da Prerrogativa de Foro vem sendo atacado, né, pelos lavajatistas. O Sérgio Moro, por exemplo, que apareceu agora no vídeo, né, durante a sessão da CPI, é um dos personagens que liderou essa cruzada contra a prerrogativa de foro. Sérgio Moro também, quando era juiz da Lava Jato, por diversas vezes violou a legislação vigente ao não determinar a imediata remessa da integralidade de investigações envolvendo pessoas com prerrogativa de foro e por isso chegou a ser admoestado pelo ministro Teori Zavascki, né? E a partir daí, o Instituto da Prerrogativa de Foro passou a ser alvo de muita discussão, de muita polêmica, e o próprio Supremo Tribunal Federal acabou flexibilizando o entendimento que possuía no sentido de que quando havia o envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro, a investigação deveria ser imediatamente encaminhada ao tribunal competente, no caso de deputados e senadores, ao Supremo Tribunal Federal, né? E agora nós estamos vendo uma decisão do ministro Gilmar Mendes anulando uma decisão de arquivamento de investigação ao argumento de que há pessoas com prerrogativa de foro e, em razão dessa circunstância, compete ao Procurador-Geral da República analisar a existência de indícios de autoria e materialidade para que essas pessoas sejam denunciadas e responsabilizadas, né? Infelizmente, o atual Procurador-Geral da República e a sua braço direito, né, já deram mostras de que não agiram, digamos assim, da melhor forma quando esse caso passou por eles, né? Então, a gente espera que agora que o governo Bolsonaro terminou, eles tenham uma postura mais adequada e mais correta, determinando que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos atos que praticaram durante a pandemia. O Brasil teve certamente uma das piores gestões da pandemia em todo o mundo, tivemos um número de vítimas muito mais alto do que a média em outros países, né? E isso não pode ficar impune, isso é algo muito grave que deve ser apurado e, se houver responsabilidade, essas pessoas devem ser punidas. Jamil. Doutor, bom dia para o senhor, um prazer falar com o senhor. Eu queria fazer uma pergunta justamente sobre esse sistema que acaba dependendo de uma pessoa só, no caso do Procurador-Geral. Se não houver algum tipo de ação por parte dele, o que mais pode ser feito? Porque, como o senhor colocou, não é uma questão de opção investigar ou não investigar o que aconteceu durante 2, 3 anos no Brasil, 700 mil mortos. Obviamente, nem todos teriam sido salvos, não é essa a questão, mas quando a omissão do Estado é absolutamente flagrante e quando você tem, obviamente, uma conduta que vai contra a ciência, obviamente, algo precisa ser investigado. Então, minha pergunta para o senhor, o que está previsto
no sistema brasileiro quando alguém senta, vamos ser muito claros aqui, quando alguém senta em cima de um caso e diz, não vou investigar, o senhor está com a esperança de que, obviamente, com a mudança de governo, eles tenham maior capacidade, talvez até política, espaço, o que não deveria ser o caso. Como assim capacidade política ou espaço político se você é o Procurador-Geral da República? Enfim, o que mais pode acontecer? Perdão pela pergunta dessa forma. Jamil, a sua pergunta é muito boa, porque, de fato, muita gente fica indignada, né, com o fato de que a pessoa responsável por apurar e responsabilizar atos criminosos não atue adequadamente, né, feche os olhos para algumas situações em busca de favorecimento ou de proteger amigos, etc. Infelizmente, no Brasil, esse é o sistema, né? Nós temos o Ministério Público, que é uma instituição responsável pela titularidade da ação penal, né? O Ministério Público é o órgão estatal responsável por promover a persecução criminal. Quando há indícios de autoria e materialidade delitiva, é o Ministério Público quem apresenta uma denúncia. Quando o Ministério Público entende que não há essas provas, que não há indícios de autoria e materialidade, ele pede o arquivamento da investigação. E quando ele acha que a investigação ainda não está madura, ele pede novas diligências investigatórias. Essas são as 3 iniciativas que o Ministério Público pode determinar numa situação como essa, né? Se o Ministério Público entender que, mesmo diante dessas novas circunstâncias, é o caso de arquivamento, infelizmente não há o que fazer, né? Inclusive, o pacote anticrime, que foi aprovado durante o governo Bolsonaro, previa um recurso contra a decisão de arquivamento, que tornaria possível a apreciação por um órgão colegiado que, digamos assim, faria a revisão dessa decisão, né, tornando mais democrático esse processo. Hoje, no entanto, não há nenhuma medida judicial possível, a não ser eventualmente um mandado de segurança, mas uma medida certamente com pouca chance de sucesso. Então, o desenho institucional brasileiro, né, previsto na Constituição, concentrou na pessoa do Procurador-Geral da República um poder enorme, e em especial no que diz respeito a pessoas que detêm foro privilegiado. E não é a primeira vez que nós estamos vivendo essa situação. Durante o governo Fernando Henrique, havia um Procurador-Geral da República conhecido por engavetar denúncias, né? Durante o governo Fernando Henrique, houve uma série de denúncias graves e nenhuma delas redundou em uma ação penal, justamente porque a pessoa responsável por tomar essa iniciativa optou pelo arquivamento, né? Então, se esse sistema continuar como está hoje, infelizmente nós continuaremos vivendo situações como essa. Doutor, uma pergunta muito rápida. Essa situação pode abrir caminho para que se justifique um procurador, por exemplo, em Haia, dizer, olha, o sistema brasileiro não lidou com a situação e, portanto, o Tribunal Penal Internacional tem o seu espaço aqui? Sem dúvida, porque uma das possibilidades de acionamento da jurisdição do Tribunal Penal Internacional é justamente a omissão do direito interno, né? E aqui me parece que essa omissão está claramente caracterizada.